ambiente político em meio a tudo isso. Por isso tem a Isabel Mega também com a gente. Destaque para a imagem, né, Isabel? Se possível, até o Kleber vai colocar de novo para a gente, no momento em que temos o ministro de Portos e Aeroportos, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do governador do estado de São Paulo, todo mundo sorrindo ali, comemorando. Ministro Silvio Costa Filho, que ainda está no governo, é do Republicanos. Inclusive, ontem concedeu uma entrevista ao Live CNN, falando sobre o apoio ao governo Lula, ali cumprimentando o governador, e na sequência, Geraldo Alckmin, vice-presidente, também num aperto de mãos com o governador do estado de São Paulo. E aí a gente volta no tempo também, né, Isabel? Quando teve o lançamento do edital da construção do túnel, tivemos no mesmo palco o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que naquele momento teceu elogios ao presidente da República. Aquilo gerou muita reação, principalmente da oposição, diante das declarações do governador do estado de São Paulo. E agora vamos acompanhar essa obra e, com ansiedade, a entrega do que até então é um projeto. Isabel, o Renan coloca para a gente um ponto, né? A população na Baixada Santista comemorando essa obra, destacando esse feito. Mas aí quando a gente olha para a política, em que medida a construção desse túnel pode trazer aí uma disputa de protagonismo, de paternidade da obra entre o governo de São Paulo e o governo federal? Tem muitos pais de uma mesma obra e numa espécie de casamento que tem que durar uns 6, 7 anos, pelo menos pelo bem da obra, né, Carol? E que vai passar aí por eleições que com certeza vão ter como pano de fundo algumas disputas de paternidade, de legados, né? Essa obra é legado dos dois, é inegável isso. É uma construção que foi possibilitada justamente tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, né? Eu falei 6, 7 anos porque esse foi o prazo que o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nos deu ontem para que esse túnel esteja pronto, né? A gente anuncia uma obra, um leilão, mostra a empolgação das pessoas na Baixada Santista, mas temos um longo prazo pela frente. Esse é o prazo inicial que eles estão dando de conclusão desses trabalhos, então é algo que a gente tem que acompanhar muito bem de perto, né? Para que não seja uma obra que a gente sabe quando começa e não sabe muito bem quando termina. Então, prazo é sempre importante a gente ter em mente. Agora, essa imagem do leilão, Carol, ela é muito simbólica e eu voltei algumas horas no tempo, quando eu vi essa imagem, na entrevista que o ministro Silvio deu para a gente. A Clarissa Oliveira, no live, estava até perguntando para ele sobre essa imagem do martelo, como é que ia ser isso, né? E ele até brincou, não, vai ter que ser um martelão, que não é um martelo tão grande assim, né? E aí tem uma ponte tem um túnel, digamos assim, para adequar a linguagem aqui à pauta, entre Geraldo Alckmin e o governador de São Paulo, que é o ministro. Olha o simbolismo disso, né? Porque é o ministro do Lula, mas é do Republicanos, que é o partido de Tarcísio Gomes de Freitas. Então, ele está no meio, fazendo esse túnel, essa conexão entre Geraldo Alckmin e Tarcísio Gomes de Freitas, é, no mínimo, muito curiosa. Fora que Geraldo Alckmin é a figura que hoje fica ali aparecendo em alguns planos para 2026. Entre eles, tem gente dentro do PT, inclusive, que defenda que ele possa ir, digamos assim, para um eventual sacrifício de disputar contra o Tarcísio Gomes de Freitas. Por que eu falo eventual sacrifício? Porque se esse for o caminho adotado por Tarcísio Gomes de Freitas, ele é um governador bem avaliado, com chances muito grandes de uma reeleição. E por mais que Alckmin já tenha atuado no Palácio dos Bandeirantes por 4 vezes, ele chega para disputar, caso esse seja o cenário, contra alguém que já tem a máquina na mão. Então, é um cenário, no mínimo, curioso a gente pensar nisso a partir da fotografia desse leilão. Tem, claro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também figura como uma possibilidade que o governo possa escolher para encabeçar essa disputa em São Paulo. Tudo vai depender do que Tarcísio escolher, do que Lula escolher, no plano de reeleição de um, naquele plano mais ambicioso de outro, de se lançar à frente de um projeto presidencial e não a um projeto de reeleição. Mas a imagem é, no mínimo, curiosa e, com certeza, a gente vai voltar nela ao longo dessas definições de campanha. No mais, Carol, é um exemplo de algo que funcionou, conseguiu deixar
um pouco as disputas políticas em segundo escalão, para que você possibilitasse o avanço dessas conversas e conseguisse ter um avanço em uma pauta que está há 100 anos no país e que finalmente parece que vai sair do papel. Então, o que resta realmente é acompanhar os desdobramentos e as disputas de paternidade deste assunto. Por enquanto, está todo mundo dizendo que é a democracia que fala mais alto do que as divergências políticas, mas é uma obra que vai ser capitalizada por ambos os lados, a depender de qual vai ser o papel de cada um desses personagens na eleição de 2026 também. É isso, né? Que os avanços para a população superem essa polarização política é o que a gente espera, Isabel Mega. Imagem que, claro, a gente vai explorar ainda bastante, não só nós, né? Em tempos já de campanha eleitoral antecipada, desse clima eleitoral de 2026, é claro que a gente vai retomar e muito essa discussão. Isabel, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.